Meu nome é Wagner, tenho 35 anos, minha cidade de origem é Resende, no Rio de Janeiro, e atualmente estou morando em Boa Vista, Roraima, como missionário da MEVA, que é a Missão Evangélica da Amazônia. Eu sou casado, tenho a Keila, minha esposa, meu filho Estevão, de 6 anos, a Cecília, de 4 anos, e o Antônio, de 1 ano e 10 meses. Estamos lá, pela graça e misericórdia do Senhor, contribuindo na missão com os indígenas. Jesus, para mim, é o meu Senhor, a quem eu me rendo e sou totalmente dependente. Quando eu penso quem é Jesus, o texto que vem à minha mente é um texto que Jesus, ele identificou os sentimentos de algumas pessoas e confrontou elas depois da multiplicação dos peixes e dos pães. E ele desafia as pessoas e alguns discípulos abandonam por causa do discurso de Jesus. E Jesus vira para Pedro e fala, e para os outros apóstolos e discípulos, fala: vocês também querem ir? E a resposta de Pedro é: Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Como se Pedro falasse: não tem para onde ir, só Jesus. Outro texto também que me vem à mente quando eu penso em Jesus e na dependência que eu tenho dele é Salmos 23, um pouco diferente da maneira que as pessoas conhecem, uma versão que diz: o Senhor é meu pastor e de nada eu preciso. Isso me mostra que eu sou totalmente dependente, me mostra realmente a minha condição de homem para Jesus. Eu sou totalmente dependente dele, eu preciso de Jesus para tudo, eu não consigo viver mais só para mim, só do meu jeito, como eu vivia antigamente. Então Jesus é meu amigo, é meu Senhor, Ele me guia, eu necessito de Jesus. É como se a minha existência não fizesse sentido sem Ele. E eu não sei como eu conseguiria viver sem Ele mais, Não tem como. Jesus é o meu Senhor, eu sou dependente dEle, eu me rendo a Ele e eu sigo Ele. Eu conheci em vários momentos da minha vida, pessoas vieram tentar me falar de Jesus, mas eu não realmente dava ouvidos, Eu tinha meu conceito diferente de quem era Jesus, não conhecia Ele totalmente. Eu ouvia falar, mas não sabia quem era realmente. Na minha adolescência, eu me envolvi com muitas coisas erradas, com drogas, com vício, com os prazeres da carne, como diz lá em Efésios capítulo 2, estava inclinado a fazer aquilo que me dava prazer somente. Então, eu era o Deus da minha vida, eu queria fazer aquilo que vinha no meu coração. E ali eu perdi totalmente o controle, em um determinado momento, onde eu fiquei totalmente entregue à química, e meus parentes resolveram me ajudar me internando, porque via que eu estava sem controle. Eu fui bem resistente a qualquer tipo de tratamento, eu achava que estava tudo no meu controle, ainda não tinha enxergado que eu estava no fundo do poço, até um dia que eu fiz uma dívida enorme com alguns traficantes, e eu vi que eu poderia fugir justamente com essa porta que minha família estava querendo abrir, que era uma clínica para dependente químico. E depois que eu topei ir para lá para fugir, a minha intenção era fugir, lá nessa clínica foi pregado o Evangelho para mim. E eu dei ouvido para a pregação, eu vi que aquilo que o pregador estava dizendo não fazia sentido, e eu comecei a desenvolver várias dúvidas e comecei a perguntar para as pessoas sobre Jesus, sobre por que Ele morreu na cruz, por que existe tanta igreja, por que é tão importante essa história, porque até então, antes de me render a Jesus, eu achava que Deus não existia. As pessoas perguntavam para mim: Wagner, você acredita em Jesus ou em Deus? Eu falava que não, mas
Na verdade, lá no fundo, qualquer coisa que acontecia comigo, eu fazia pequenas orações pedindo: Deus me ajuda ou me tira dessa, né? Era um ateu meio que mentiroso. E naquele momento que eu vi que tudo estava fazendo sentido, aquela história de Cristo realmente resolver o problema do pecado que tinha na humanidade toda, e aquilo fazia sentido para mim, parece que eu desmoronei, eu me desmontei, e a única coisa que eu quis fazer ali era clamar a misericórdia do Senhor, ainda com as gírias do mundo, o jeito de falar totalmente diferente de hoje, mas eu falei para Jesus e eu pedi para Ele me perdoar, e eu creio que ali naquele momento eu fui salvo em Cristo Jesus. Eu reconheci, né, que Cristo morreu, ressuscitou e vai voltar para buscar a tua igreja. A partir daquele momento que eu tomei a decisão, naquele lugar, a minha vida foi transformada. Eu comecei a amar. Eu lembro que eu recebi as pessoas na clínica, eu comecei a ajudar, e ali eu cuidava, fazia a barba das pessoas que chegavam em situações assim deploráveis, e eu dava sopa, dava roupa, ajudava aquelas pessoas, via também a transformação que Jesus fazia na vida dessas pessoas. Isso me animava e me alegrava, coisa que o Wagner antes de Jesus era só um jeito malandro, egoísta, mal-humorado, rancoroso, briguento. Ele tinha morrido. E minha mãe e meus pais, quando foram me visitar depois de alguns meses internado, eles notaram na hora que eu era outra pessoa. Minha mãe falou: o que fizeram com você, meu filho? Eu falei: mãe, eu creio que Jesus existe, que a palavra de Deus é real, a Bíblia. Eu lembro que eu implorava para minha mãe, falei: mãe, leia um versículo por dia, leia a Bíblia uma vez, porque hoje eu entendo que Deus é real. Não é conto de fadas, não é uma história igual eu pensava. Ele é real, ele existe. Mãe, lê a Bíblia. Eu falava isso, falava para as pessoas, parentes que iam me visitar também. As pessoas ficavam assustadas: o que aconteceu com esse menino? Mas na verdade eu tive um encontro com o Senhor, né? E eu me rendi a Ele. E eu fiquei um tempo nessa clínica e depois eu saí, mas com uma vontade de contar isso para qualquer pessoa que eu visse, que Deus era real e que Jesus tinha morrido por causa do pecado do ser humano. E aquele que crê em Jesus será salvo. Aquele que crê e se arrepender dos seus pecados. Eu lembro que eu ficava pedindo perdão para minha mãe e para o meu pai de tudo que eu tinha feito. Eu tinha vergonha das coisas que eu fazia. Já não era vantagem mais comentar ou falar disso. Era tristeza e vergonha. E eu sempre busquei viver na casa do Senhor, na igreja, né? No lugar que o Senhor preparou com os santos, com a congregação. E aquilo ali foi me fortalecendo, foi me desenvolvendo, eu fui crescendo como discípulo de Cristo na igreja do Senhor. Sim, totalmente. Eu lembro que antes de eu me entender como uma pessoa que era viciada em drogas, eu não me importava da quantidade de droga que eu usava. Eu não me importava se naquela noite eu ia morrer de tanto usar droga. Eu não tinha esperança, perspectiva de futuro. Eu não lutava por um objetivo para conquistar coisas. O que eu queria era mais dinheiro para usar droga. Quanto mais eu usasse, melhor. E se eu apagasse, não acordasse mais, não tinha problema. Com Jesus já não. Com Jesus eu quis voltar a estudar, eu quis entender, ler melhor a Bíblia, eu quis conversar e me comunicar melhor com as pessoas para explicar sobre esse Deus, o pouquinho que eu conhecia. Então, eu sempre quis, né, ter uma família grande, mas aquilo foi destruído por causa das drogas. Qualquer sonho que eu tinha antes de conhecer as drogas, né, foi desmanchado, né? E depois, com Cristo Jesus, eu quis isso, e graças a Deus eu me casei, tenho 3 filhos, e o Senhor tem me abençoado, né? E a certeza
que aqui nessa terra é só uma passagem. Realmente o Senhor tem a vida eterna para aqueles que creem, para viver eternamente junto com Ele. Isso já é algo assim que não dá nem para explicar. É o que a gente espera em Cristo. Que Ele volte para buscar a tua igreja, para a gente estar junto com Ele para todo sempre, né? De uma forma diferente, porque Ele já está com a gente, né? Ele já prometeu, Ele falou que ia estar com a gente todos os dias e está. E eu dependo dEle justamente para continuar nesse caminho estreito, né? Por mais que o mundo às vezes ofereça tentação, só me mostra o quanto eu sou dependente dEle, o quanto eu preciso para eu não me desviar, para eu ficar firme, para eu fazer a obra dEle, aquilo que pertence a Ele. Como eu sou fraco e dependo desse Senhor. Eu fui mais um do corpo aí de Cristo que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu fui mais um e eu posso ver até hoje outras pessoas passando o mesmo processo, talvez de formas diferentes, de maneiras diferentes, mas também recebendo uma nova oportunidade de viver essa vida. Então não tem ninguém que eu possa dizer, olha, essa pessoa, de repente uma pessoa que você vê na rua, uma pessoa, alguém que nós costumamos julgar, né? Esse pode ser um alvo do Senhor e realmente quebrar a gente, de olhar para essa pessoa e falar, eu não imaginava que essa pessoa ia se tornar o que é, por causa de Cristo. O Senhor, Ele continua fazendo a mesma coisa que Ele fez na minha vida. Por isso que eu continuo pregando, eu continuo compartilhando a minha história, porque eu sei que ainda tem mães e pais sem esperança, sabe? Com muita dor, muito sofrimento dentro do lar, mas o Senhor, Ele não mudou. Ele continua fazendo esses milagres. Então a gente precisa confiar nesse Deus poderoso que pode reverter histórias, que pode salvar dependente químico, problema no casamento, qualquer outra situação que o ser humano perdeu o controle, o Senhor pode tomar as rédeas e conduzir tudo. Porque Ele é o Senhor, não somos nós, né? Os 2 versículos que eu citei aqui são justamente para dizer isso. Ele conduz, não nós. Nós somos dependentes dEle. Se em algum momento eu tomar a direção, eu vou me acidentar, eu vou dar soco em ponto de faca, vai acontecer alguma coisa ruim. Eu sei que eu preciso, sou totalmente dependente dEle, e o Senhor pode fazer e ainda tem feito isso hoje com várias pessoas. O mundo que cada um de nós escolheu, né, viver sem Cristo é um mundo de prisão. Eu lembro que meu avô, ele tentava explicar isso para mim. Ele dizia, Wagner, aquilo que você acha que é liberdade é prisão. Você está preso e está achando que é livre. E eu pensava, não falava, né, com meu avô, eu amo ele, amava mesmo naquela situação. Eu pensava assim, não, meu avô não sabe o que está falando. Se eu quiser sair daqui e fumar maconha, eu vou. Se eu quiser ir ali beber, me relacionar com as mulheres, eu faço o que eu quiser, eu sou livre. Mas, na verdade, depois que eu estava no fundo do poço, eu percebi que o meu avô tinha razão. Eu enxergava o mundo de uma forma totalmente diferente. Aquilo que eu achava que era liberdade era prisão. Eu estava preso aos meus prazeres. Estava dentro de uma gaiola e achava que estava liberto. Somente em Cristo Jesus que eu pude enxergar isso. E existe sim essa inversão de valores, que vão dizer que na igreja que você está preso e no mundo você está livre. Isso é uma mentira. Basta você ver as pessoas e as consequências das escolhas delas. Cada uma que tomou uma decisão longe de Cristo acabou sofrendo consequências gravíssimas. Isso na grande maioria. Existem exceções? Existem. Mas ainda há pessoas deprimidas, né, sem saber o que fazer, que se escondem. Mas sem Jesus não há alegria, não há liberdade. E esse jovem que está me ouvindo só vai descobrir isso se vier de encontro com o Senhor, se rendendo à palavra, dando ouvido ao pregador, à mensagem do Evangelho.
precisa ouvir e realmente abrir o coração. O mundo é uma mentira, é um engano, é prisão. O meu avô estava certo e infelizmente eu tive que pagar uma dor terrível de viver, aprisionado nas drogas para ter um encontro com o Senhor. Cada um vai ter um caminho a ser traçado. E nós oramos para que você, jovem que está ouvindo esse testemunho, possa interromper esse processo agora e se render a Jesus, para você enxergar o mundo com as cores que elas são e viver na liberdade verdadeira, não uma liberdade falsa que vai deixar você sem dinheiro no outro dia, com dor de cabeça, com depressão, sozinho, sem amigo verdadeiro, mas em Cristo sim, a verdade. Você que está me ouvindo, ouviu minha história até aqui, um pedaço dela, não abandone as esperanças. Tenha fé, creia em Deus, creia que o Senhor, Ele está no poder e no controle de todas as coisas. Mas também tome cuidado se você tem um parente na sua casa que vive uma vida de prisão nas drogas, longe de Jesus, longe das escolhas de viver uma vida com Cristo. Tome cuidado para você não contribuir para ele viver no caminho torto. O que eu quero dizer é que existem muitas famílias que não sabem ajudar seus filhos, seus parentes, e acabam contribuindo para que ele se afunde mais. Então, quando chegar um determinado momento que a pessoa tomou essa escolha, deixe essa pessoa seguir o caminho dela. Você que está me ouvindo tem que tomar uma escolha também. Você não vai obrigar ninguém a tomar escolhas, mas você pode tomar sua decisão. Minha mãe, uma vez, ela trancou a porta de casa e falou que eu não ia entrar mais se passasse das 11 horas. Era a regra lá de casa. E isso me ajudou muito na minha vida, porque eu não queria obedecer, eu queria fazer aquilo que estava na minha vontade. Se minha mãe abrisse a porta de casa toda vez que eu chegasse, eu ia gostar, e ali eu ia me deleitar ali nas minhas vontades. A gente precisa saber qual buraco que a gente está enfiado. A gente precisa sofrer as consequências dos nossos pecados. Então você que está me ouvindo, procure ajuda na igreja, procure pessoas que já passou por isso e tem uma vida que é conforme a palavra de Deus manda, para que você possa sim buscar em Deus sabedoria, porque a gente pode se confundir. Então eu aconselho você, jovem, a você que está vivendo uma vida longe de Cristo, a se arrepender dos seus pecados e retornar para a casa do Pai. Se arrepender das escolhas erradas e dos prazeres mentirosos que vêm e te obriga a tomar decisões erradas, para você realmente se colocar diante da obra do Senhor e servir esse Deus de toda a sua força. O Senhor, Ele é bom, é misericordioso, é cheio de graça e Ele pode mudar a sua história, pode mudar a história da sua família. E não só aqui na terra, mas viver uma eternidade com Ele, na presença dEle, para a glória dEle.